Senhor, para a igreja. Estamos aqui em mais um culto de doutrina. Hoje daremos continuidade ao estudo que nós iniciamos acerca do Evangelho segundo escreveu Marcos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que nós temos de aprender mais acerca da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos então um estudo acerca do Evangelho de Marcos, um dos 3 evangelhos sinóticos, e a nossa abordagem é dentro da chamada análise retórica, que divide esse evangelho em 3 partes. Começamos analisando a primeira parte, a chamada primeira seção, e que, por sua vez, essa primeira seção, ela se divide em 3 subseções, em 3 partes. E aí estudamos a primeira parte, a primeira subseção. Dentro dessa subseção, analisamos a sequência central. E dentro dessa sequência central, analisamos a perícope central, que os irmãos vão lembrar, é aquela passagem que fala do vinho novo em odres novos. De tal forma que, então, você tem aqui, nessa primeira subseção, a questão de um novo ensinamento. Lembre-se que nós fizemos uma análise dessa primeira sessão e a questão do novo sempre vai dominar. Esta primeira subseção que nós estudamos no culto passado, na sexta-feira passada, ela vai fazer correspondência com a terceira subseção. E então, na próxima sexta-feira, nós vamos analisar essa subseção central e aí concluir a primeira parte do Evangelho de Marcos. Eu compartilhei no início o PDF que tem o estudo de hoje. Eu vou colocar novamente aqui, deixei aí no comentário. Então, essa primeira sessão, que vai do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 30, divide-se em 3 subseções. E a última subseção, ou seja, a terceira, que pega do capítulo 4, versículo 35, até o capítulo 7, versículo 30, está dividida em 3 sequências. E aí eu recoloquei essas 3 sequências numa disposição em que você vai ter a ênfase no centro. Então, Jesus conduz a um novo êxodo. Capítulo 4, versículo 35, até o capítulo 5, versículo 43. Faz correspondência com a linha, Jesus reúne um novo povo. Novo êxodo e novo povo. E tudo isso vai apontar para o centro, que é o capítulo 6, do versículo 1 ao 44, Jesus revela ser um novo profeta. O objetivo aqui é apresentar Jesus como se fosse o novo Moisés, um novo êxodo, reunindo um novo povo, sendo um novo profeta.
E a sequência central, ela vai ser ocupada, então, pelo capítulo 6, versículo 1 a 44, que é dividida em 7 perícopes, 7 passagens. Então, nós temos a primeira passagem. Os discípulos acompanham Jesus ensinando em sua pátria, aonde Jesus foi criado, em Nazaré. Então, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. A segunda passagem, que eu chamo aqui no PDF de B, Jesus envia os 12 em missão. Capítulo 6, do versículo 7 ao 13. C. João é, entre aspas, ressuscitado, ou Herodes presume que João Batista foi ressuscitado. Capítulo 6, dos versículos 14 ao 16. Aí você tem a passagem central. João, aqui sempre subentendido João Batista, lembra a lei de Moisés. Capítulo 6, versículos 17 ao 20. Aí vai retornando. C', João é decapitado. Capítulo 6, versículos 21 ao 29. Então faz contraponto a João sendo tratado como ressuscitado por Herodes, porque justamente ele havia sido já decapitado. E isso é lembrado aqui no capítulo 6, versículos 21 ao 29. B', Jesus recebe os discípulos que retornam da missão. Capítulo 6, versículo 30 ao 34. Veja como vai retornando. Lá no capítulo 6, versículos 7 ao 13, Jesus tinha enviado em missão os 12. E agora está recebendo eles de volta. Então, entre o envio e o retorno, aí no meio você tem 3 passagens que falam sobre João Batista. Nós vamos explicar o porquê disso. E aí fecha a linha, os discípulos acompanham Jesus alimentando no deserto. Capítulo 6, versículo 35 ao 44, que faz, então, um paralelo lá no início, nos 6 primeiros versículos, os discípulos acompanham Jesus ensinando em sua pátria. O interessante desse paralelo, o ensino de Jesus é um alimento. Ali, no capítulo 6, dos versículos 35 ao 44, está falando de alimento físico. O povo foi alimentado fisicamente. Porém, também simboliza um alimento espiritual. E o alimento da alma é o ensinamento. Esse é o paralelo que é efetuado aqui. Estas 7 passagens são organizadas em 3 subsequências, que é ocupada no centro integralmente em torno de João Batista. Então tem uma subsequência sobre João Batista. Então começa Jesus e os discípulos, pega 2 passagens, no capítulo 6, do versículo 1 ao 13. Aí você tem no centro 3 passagens sobre João Batista, capítulo 6, versículo 14 ao 29. E aí retorna Jesus e os discípulos no capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Dentro da proposta da análise retórica, se o mais importante é o que está no centro, por que João Batista?
Você pode até se perguntar, não deveria ser o ensinamento de Jesus a ocupar o centro? Qual é o propósito aqui? Por que gira em torno de João Batista? Porque ele é o precursor que anuncia ser de fato Jesus, o novo profeta, superior a Moisés. João Batista é uma espécie de novo Elias, de acordo com Malaquias 4, do versículo 4 ao 6. Vamos analisar essa passagem. No final do livro do profeta Malaquias, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, você encontra: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Aí no versículo 5, é interessante que aqui no versículo 4 fala da exortação de lembrar da lei de Moisés, e que de uma certa forma João Batista fará ali. Aí no versículo 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, antes do dia do Senhor, vem o profeta Elias. E Jesus já havia dito, o próprio Senhor Jesus, ele identifica João Batista com Elias. Quando nós lemos lá em Mateus 17, 10, olha o que diz: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E a propósito específico do Evangelho de Marcos, vamos recordar o que está lá no início do Evangelho de Marcos. Lá no primeiro capítulo, observe o que diz. Capítulo 1, versículo 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Versículo 3, voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso aqui está falando, aplicando a João Batista. É interessante que aqui está se referindo ao profeta Isaías, mas somente o versículo 3 é uma menção do profeta Isaías. Aqui é uma citação de Isaías 40, versículo 3. No versículo 2, na verdade, você tem uma citação de Malaquias, só que no início do capítulo 3. Essa é uma maneira de se citar passagens do Antigo Testamento. Quando às vezes você cita dois profetas, um maior e outro menor, e o profeta maior é que é designado para o conjunto. Recebe, entre aspas, os créditos aqui. Mas o mais importante, ele cita Malaquias 3:1, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. Quem está sendo tratado como meu mensageiro? João Batista, o qual preparará o teu caminho. O caminho de quem? Do Messias, de Jesus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Então, esse é o papel de João Batista, de ter preparado o caminho para o Senhor. Exatamente de que maneira? No versículo 4. Apareceu João Batista no deserto pregando o quê?
batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, esse é o objetivo. É por isso que João Batista ele vai ocupar o centro ali. E isso é a reconciliação dos pais com os filhos proporcionada por Jesus, ensinando, enviando em missão e alimentando. Jesus, ele precisa ser anunciado. E quem se incumbe disso é João Batista. A atitude de João Batista lembra Moisés anunciando um novo profeta. Como nós encontramos lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15. Vale a pena nós checarmos aqui Deuteronômio 18, 15. Veja o que diz em Deuteronômio 18, no versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, ali em Marcos, fica subtendido, e aqui nós chamamos de um eco, né? Está aqui sutilmente, digamos assim, citando Deuteronômio 18 e sutilmente dizendo que Jesus está cumprindo essa profecia aqui, em que Moisés anuncia que Deus suscitaria um profeta igual a ele. Mas quem está fazendo o papel de dar esse anúncio, de dizer, esse é o que foi dito nas Escrituras? João Batista. E por isso que nós vamos entender o porquê do fato de João Batista estar aqui no centro. João Batista está no centro não por ele ser mais importante que Jesus, mas porque é ele quem proporciona o anúncio da vinda de Jesus. Então aqui, a perícope central, voltando aqui na primeira página do PDF, essa subsequência central sobre João Batista, que gira toda em torno de João Batista, ela é formada por 3 perícopes. Então, João, ele é presumido como ressuscitado pelo rei Herodes, versículos 14 ao 16. Aí João Batista lembra a lei de Moisés, capítulo 6, versículos 17 ao 20. Essa é a passagem que nós vamos esmiuçar. E aí depois João é decapitado, que é uma passagem um pouco mais longa. Pega do versículo 21 ao 29. Eu vou ler primeiro dos versículos 14 ao 16, para poder ir direto ao contexto. Então aqui 6, 14... Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. O que chegou aos ouvidos do rei Herodes? Toda a obra de Jesus que é mencionada anteriormente. Porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso
nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias. Ainda outros, é profeta como um dos profetas. Aí no versículo 16, Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu, ou se levantou dentre os mortos. Depois, então, dessa passagem, e que debate, na verdade, como o povo entendia a identidade de Jesus. Como o povo confunde Jesus com João Batista. E é por isso que agora vem a perícope central. Mais uma vez eu digo, não para mostrar que João Batista seja maior do que Jesus. Muito pelo contrário. Para mostrar que João Batista não somente não era Jesus, que ele prepara o caminho para Jesus, e ele é um anunciador da lei de Moisés. Antes de ir para o versículo 17, dentro do PDF, na tradução que eu disponibilizei, vamos pegar rapidamente aqui João, o Evangelho de João. Não é um dos sinóticos, mas tem uma abordagem bem interessante acerca de João Batista. João capítulo 1, no versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ou em outras traduções, o Filho unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. No versículo 17, não é que a graça e a verdade foram anunciadas apenas com Jesus Cristo, mas elas se tornaram evidentes, explicadas através de Jesus Cristo. Porque a graça e a verdade você já encontra no Antigo Testamento. O próprio livro de Deuteronômio é um bom exemplo disso. Então, aquilo que o Evangelho de João vai dizer de maneira muito mais esmiuçada, aqui o Evangelho de Marcos vai contar de uma outra maneira, através da centralidade dessa descrição de como João Batista ele vai ser aprisionado. Então, agora, Marcos, capítulo 6, do versículo 17 ao 20, acompanhando no PDF que eu disponibilizei aí, essa passagem, composta por 4 versículos, ela se divide em 3 partes. Lembre daquilo que eu sempre digo, né? A predileção que existe por essa divisão em 3. O primeiro versículo, que é o 17, forma a primeira parte. A parte central será formada pelos versículos 18 e 19. E a última parte, ela é formada pelo versículo 20. E é interessante, porque aqui, Marcos, ele enfatiza mais qual era a atitude de Herodes com relação a João Batista. Só a título de comparação, vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 5.
Mateus no capítulo 14. Olha o que diz no Evangelho de Mateus, no versículo 3. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Então aqui Mateus diz que Herodes desejava matar João Batista, mas temia quem? O povo. Agora, Lucas no capítulo 9. Lucas nem sequer detalha aqui, apenas vai dizer, lá no versículo 9, Lucas 9:9. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Retornando lá em Mateus, você percebe que Mateus ele não vai esmiuçar muito o real relacionamento de Herodes com João Batista. Vai dizer de maneira sucinta. Queria matá-lo porque temia o povo, porque o tinham como profeta. Mateus 14:5. Marcos, é isso que é interessante. Por isso que é interessante estudar o Evangelho de Marcos. Marcos é um evangelho que é deixado de lado por ser o menor. Aí você pensa, os outros evangelhos são mais completos, são maiores. O fato dos outros evangelhos serem maiores, terem uma maior quantidade de capítulos, não significa que tudo o que foi abordado em Marcos se encontra ali, de tal maneira que você pode, entre aspas, desprezar o Evangelho de Marcos. Não. Como cada evangelista, inspirado por Deus, trabalha de uma maneira peculiar, mostra o ministério de Jesus de uma determinada ótica, existe material de Marcos que não foi aproveitado pelos outros evangelistas. Um bom exemplo é esse tratamento do relacionamento entre Herodes e João Batista. Então agora vamos retornar lá para Marcos, porém agora acompanhando no PDF. A versão de Marcos, na tradução que eu fiz, observe no versículo 17. Pois ele, Herodes, enviou, prendeu a João e confinou-o em cárcere, por causa de Herodíades, mulher de Filipe, seu irmão, porque Herodes a desposara. Um outro detalhe interessante que as traduções elas acabam, entre aspas, escondendo. Se você observar o versículo 17 na Almeida, olha como vem na Almeida corrigida. A Bíblia do culto, como ficou conhecida aqui entre nós, né? Então, na Almeida corrigida, diz assim, porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João. Só que o texto grego, ele diz isso, pois ele, Herodes, enviou, usa a palavra enviar. Obviamente, está aqui no sentido de dar ordens. Fica subentendido que ele enviou pessoas, soldados, para prenderem João. Mas o uso da palavra enviar é interessante porque uma perícope antes, Jesus tinha feito o quê? Enviado os discípulos em missão. Enquanto Jesus envia os discípulos para uma missão de paz, para anunciar o Evangelho, o rei Herodes está enviando soldados para prenderem João Batista.
Então é bem interessante essa contraposição. Prendeu a João e confinou em cárcere, por causa de Herodíades, justamente a mulher de Filipe, seu irmão, porque Herodes a desposara. Então, somente aqui você já vê que tem alguma coisa errada. Porque ele está desposando uma mulher que era casada com seu próprio irmão. E não é o caso. Ele não tinha falecido. Por isso que João Batista vai fazer a denúncia no versículo agora 18 e 19. Outra coisa. Essa divisão dessa passagem em três, ela é marcada pelo uso da palavra pois. As traduções escondem, colocando como porquê, portanto, né? Mas o texto grego aqui usa o pois. Ele aparece 3 vezes. Então ele vai marcando a divisão em 3 partes. Aí no versículo 18, que é a parte central. Pois dissera João a Herodes: não é permitido a ti possuir a mulher de teu irmão. Aí no versículo 19, ora, Herodíades odiava-o, queria matá-lo, mas não podia. Então notem aqui, quem odiava quem? Aqui está falando de um ódio de Herodíades. Ora, Herodíades odiava-o, queria matá-lo, mas não podia. Fica subentendido aqui que é João Batista. Por que ela não podia? Aí no versículo 20 vem a explicação. Essa explicação que foi omitida lá no Evangelho de Mateus. Pois, olha a terceira ocorrência do pois. Pois Herodes temia a João, reconhecendo-o homem santo e justo, e protegia-o. A última parte desse versículo, olha que interessante. E ouvia-o, muito ficava perplexo, e com prazer o ouvia. Então, esse versículo ele é dividido em, nós chamamos de segmentos. 2 segmentos trimembros, segmentos com 3 linhas. No primeiro, fala que Herodes tinha uma reverência, um respeito a João, porque reconhecia nele um homem santo e justo. Mas não somente o reconhecia como um homem santo e justo. O que diz no segundo segmento? Que seria a segunda parte do versículo. Herodes ouvia com prazer João Batista. Aí você pode pensar, mas por que então? Parece que está contradizendo o que Mateus disse. Porque em Mateus está dizendo que queria matá-lo, procurava matá-lo, mas não fazia por causa do povo. Nós temos 2 explicações. É a chamada harmonia dos evangelhos. Mateus, nessa passagem, ele está abreviando, porque ele vai se interessar mais em relatar como João Batista morreu. Então, ele está pulando etapas. Porque lá no episódio em que João Batista é decapitado, ele temeu o povo. Ele, devido ao juramento que ele fez, ele queria matá-lo. Mas ele tinha medo porque o povo considerava santo. Então, o que Mateus está fazendo ali é resumir, juntar 2 episódios num só. Está resumindo. Já Marcos está esmiuçando aqui.
Então, quem odiava João Batista era Herodíades. Já o rei Herodes, ele só prendeu João Batista por causa de Herodíades. E aqui o texto declara que Herodes procurava, inclusive, protegê-lo. Isso é bem interessante. Agora, tem uma outra questão interessante aqui. O ódio de Herodíades, direcionado a João, lembra o da rainha Jezabel a Elias. Se João Batista, ele é, entre aspas, o novo Elias, então Herodes lembra o rei Acabe e Herodíades lembra Jezabel. Agora, ao contrário de Acabe, Herodes não compartilha do mesmo sentimento de sua esposa ilegal. Vamos lembrar que, mesmo sendo um casamento que não agradasse ao Senhor, mesmo Jezabel sendo idólatra, e isso fazia com que aquele casamento não agradasse a Deus, mas Jezabel era a esposa legalizada de Acabe. Já aqui Herodíades é a esposa ilegal, porque ela tem um marido ainda vivo, que é o próprio irmão de Herodes. Acabe, quando nós lemos as histórias de Elias, Acabe, ele não tem esse respeito exatamente por Elias. Já Herodes, aqui, conforme nos relata Marcos, ele teme a João e o ouve. Na próxima sexta-feira, nós vamos retornar a esse tema aqui do ouvir, que é muito importante. Na perícope seguinte, mostra que o que prejudicou Herodes foi o seu juramento, o seu comprometimento em relação à lascívia. Ele fica cego por ver a filha de Herodíades dançar e ele chega a prometer qualquer coisa. Isso é muito importante. Nunca podemos prometer aquilo que não sabemos se teremos condições de cumprir ou não. Como ele empenhou sua palavra, mesmo contra a vontade, ele então manda decapitar João Batista. Um outro detalhe interessante, eu peguei isso aqui até num comentário, a cabeça de João Batista sendo trazida num prato lembra um midrash explicando lá Esther, o início do livro de Esther. O que é um midrash? São histórias judaicas que vão explicando, vão ampliando histórias da Bíblia. Funciona quase que complementos das histórias bíblicas. Abordando fatos que não foram narrados ali. Então, quando você abre lá em Esther 1:19 ao 21, diz apenas que o rei se desagradou da rainha Vasti e se separou dela. E aí fazem providências para encontrar uma nova rainha, que nós sabemos que será Esther. Só que nesse midrash, não está na Bíblia, isso é um midrash, conta que antes dos ministros, dos conselheiros do rei Assuero, dar esse conselho, que o rei possa procurar uma nova rainha, eles matam Vasti e trazem a cabeça dela num prato até o rei Assuero. Isso é uma história judaica, que chamam de Midrash. Voltando aqui, é bem interessante, veja, eu até coloquei aqui em negrito, veja como João Batista ele domina toda a cena. Prendeu a João, confinou João, disse João,
Herodíades odiava João, queria matar João, mas Herodes temia João, reconhecia João como um homem santo e justo, protegia João e ouvia João. Então, como eu disse, para nós encerrarmos, essa centralidade aqui de João é porque João Batista está aqui no papel de um novo Moisés e de um novo Elias, anunciando o novo profeta. Agora, quer ver outra coisa interessante? Isso já foi tema até de estudos. João Batista, o próprio Jesus não diz que João Batista é como se fosse o novo Elias? Quem era o discípulo de Elias? O sucessor de Elias, Eliseu. E aí você pega essa passagem em que Jesus efetua a multiplicação dos pães, compara lá com o 2 Reis, capítulo 4, em que Eliseu ele tem uma passagem semelhante, em que ele também faz uma espécie de multiplicação dos pães. Então, se João Batista ele vem como um Elias, o ministério de Jesus, em muitas situações, vai lembrar o ministério de Eliseu. Questão de alimentar, matar a fome. O fato de Jesus curar Eliseu, ele providencia ali curas também. Esse tipo de comparação é bem interessante. Quem vai mais, assim, de maneira mais aberta, digamos assim, fazer essas comparações de Jesus e as histórias de Elias e Eliseu é o Evangelho de Lucas. Mas você vê que aqui isso já está sendo explorado. Então vale a pena comparar Marcos capítulo 6, versículos 35 ao 44, com o final do capítulo 4 do segundo livro de Reis, que é quando Eliseu também faz uma multiplicação de pães. Que Deus abençoe. Na próxima sexta-feira, nós estaremos, então, falando da perícope central dessa primeira sessão. Então, estudamos, na sexta-feira passada, Jesus e um novo ensinamento. Hoje, Jesus como um novo profeta. E aí, na próxima sexta-feira, vai ser esmiuçado Jesus ele pregando no mar da Galileia. Qual é o simbolismo envolvido no mar da Galileia? Qual é a passagem central que ocupa ali? Porque é um conjunto de parábolas. Assim como Mateus depois ele organiza todas as parábolas juntas num só lugar, Marcos também, só que a disposição é um pouquinho diferente. Qual é a passagem que ele vai colocar como central? Isso vamos ver na próxima sexta-feira. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais este culto de doutrina. Abençoa a cada lar alcançado por esta transmissão, que cada lar seja abençoado, guardado por ti. Queremos, Senhor, reiterar o pedido que é feito pela tua igreja em toda a face da terra, para que esse terrível vírus seja definitivamente extirpado da face da terra e que assim vidas preciosas sejam poupadas, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.